Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha aí espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 9 de setembro de 2019, a gente vem gravar o primeiro vídeo de hoje para poder trazer as principais notícias aí referente ao Vasco da Gama e expor a nossa respectiva opinião. Meus amigos, essa semana aí vai ser crucial para o Vasco. Agora a gente tem que virar a página, tentar esquecer esta derrota que a gente teve frente ao Bahia em São Januário, jogo que acabou 2-0 para a equipe baiana. Porque a vida tem que continuar. A gente não tem tempo para poder se lamentar. A gente tem que mudar a chave agora. O foco agora é o jogo da 19ª rodada contra a Chapecoense. Jogo que vai ocorrer lá em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, no próximo sábado, às 19 horas. A Chapecoense, ela vem de uma derrota contra o CSA por 2-0, caiu 2 posições e a Chapecoense vai fazer um jogo aí de desespero. Chapecoense que agora é o penúltimo colocado. Chapecoense vai ter alguns desfalques, dá para o Vasco vencer ou trazer um empate de lá. É importante o Vasco conquistar pontos fora de casa. Isso vai ser vital até dezembro. A gente vai ter o desfalque aí do Iago Pikachu, que tomou o 3º cartão amarelo e estará suspenso. A gente vai acompanhar o técnico Vanderlei Luxemburgo durante a semana para saber se ele vai puxar o menino Tenório da base ou se ele vai dar mais uma chance ao Cáceres. Fato é que o jogador que substituiu o Pikachu, ele tem que entrar para poder somar, para poder ajudar a gente a sair dessa situação. Em contrapartida, a gente vai contar com o retorno aí do Richard, que estava suspenso, e o Thales Magno, que estava a serviço da seleção brasileira sub-17, né? E que também estava suspenso. Thales Magno, que nas 2 partidas aí contribuiu muito na seleção sub-17, dando passes para gol, fazendo gol, e tá de parabéns esse menino que faz muita falta para o Vasco. Conforme eu falei no vídeo do final de semana, nada está perdido. O Vasco está a 5 pontos acima da zona de rebaixamento e o Vasco está a apenas 1 ponto da Copa Sul-Americana. O Vasco vai ter alguns jogos difíceis na sequência do Campeonato Brasileiro, mas é assim que tem que ser. Campeonato Brasileiro não existe jogos fáceis. Agora a gente vai ter que fazer um segundo turno de time campeão ao jogar em São Januário para a gente poder sair dessa situação o mais rápido possível. Notícia que ganhou ênfase no começo do dia é que o Bruno César e o Valdívia estariam de saída do Vasco. Ambos os atletas receberam propostas do mundo árabe. No fundo, a gente sabia que esses 2 jogadores não teriam uma condição boa no Vasco. O Bruno César, porque ficou encostado lá no Sport, não joga futebol há muito tempo, veio gordo, fora de forma. E o Valdívia, parece que a carreira dele acabou devido a essa contusão que ele teve. É até um bom jogador, técnico, mas visivelmente
essa contusão que ele teve grave aí nos últimos anos atingiu este atleta aí, tanto psicologicamente quanto tecnicamente. Hoje, segundo o Atenção Vascaínos, o Cueva teria sido oferecido ao Vasco. Na minha opinião, uma irresponsabilidade se esse atleta vier, porque é mais um refúgio. Parece que o Vasco não aprendeu com a contratação do Bruno César e com a contratação do Valdívia. Além do Marquinho, que era outro jogador que deveria sair do Vasco. Esse Cueva não jogou bola no São Paulo, não jogou no Santos, não jogou lá no Krasnodar quando estava lá na Rússia. É um jogador problemático que chega atrasado nos treinos, inventa motivos particulares para não atuar. O Santos fez um negócio horroroso, pagou 26 milhões, vai ter que pagar em 4 parcelas, fez um contrato de 5 anos com esse jogador. Esse atleta tem um salário de 600 mil reais, fora de cogitação esse cara no Vasco. Quem é que vai pagar o salário desse cara? O Santos vai dividir com o Vasco? Como que vai ficar? Eu acho um ato de muita irresponsabilidade. O empresário do Cueva, ele tem oferecido Cueva para vários clubes no Brasil. Na última semana, ele teve na concentração do Cruzeiro para poder oferecer o Cueva para o Cruzeiro. O nome teria sido aí de agrado para o técnico Rogério Ceni, mas ele que fique lá no Cruzeiro, no São Paulo, ou que volte para o Santos, ou vai para a Rússia, mas no Vasco não tem mais lugar para jogador aposta, jogador que é refúgio. Enquanto isso, o Lucas Santos fez um golaço de falta jogando lá pelo CSKA, um jogador que muitos falavam que era baixinho, que não tinha condições de atuar no Vasco, já chegou arrebentando lá no futebol russo. Provavelmente CSKA vai comprar, vai exercer o direito de compra deste atleta aí. O passe foi fixado em 4 milhões e 800 mil. E o Vasco, ao invés de apostar na base, está aí correndo atrás de refúgio, jogador problemático, jogador caro, que não vale R$ 1 daquilo que paga para ele. Esta é a minha opinião. Acho que não é difícil deste jogador vir para o Vasco, até porque o empresário quer colocar ele em qualquer clube. São Paulo não quer mais contar com esse jogador. Então, o Vasco é gigante, o Vasco é grande. O que não serve para o São Paulo, o que não serve para o Santos e para o modesto Krasnodar da Rússia, não pode servir para o clube de regatas Vasco da Gama. E por falar em categorias de base, o Sub-20 neste final de semana venceu o Fluminense. O Sub-20 estava muito desfalcado. O técnico Vanderlei Luxemburgo puxou 4 meninos aí para o jogo contra o Bahia. Assim mesmo, ganhamos lá nas Laranjeiras por 2-0. O Vasco tinha a vantagem do empate. Os gols foram do menino Vinícius e do Laranjeira. Agora o Vasco enfrenta nos próximos 2 finais de semana, na decisão da Taça Rio, o Mulambo da Gávea. A gente vai pegar o Flamerda. E o Vasco tem tudo para poder fazer uma campanha boa. A gente tem que tomar cuidado com essas arbitragens, porque no último jogo o Vasco foi assaltado, deram um pênalti para o Flamengo fora da área. O Vasco, no Sub-20, vai muito bem, obrigado, no Campeonato Brasileiro, ocupa a 2ª colocação. O Vasco vai enfrentar no meio de semana
novamente o freguês das Laranjeiras. O Vasco pega o Fluminense. Esse jogo que iria ser em São Januário foi alterado. A gente vai jogar novamente lá no campo do Arte Sul. Eu não sei por que a diretoria do Vasco está fazendo isso. Não sei se é para poder poupar o gramado aí. Eu não sei. Fato é que daria para os meninos jogarem tranquilamente São Januário, visto que o Vasco vai jogar em Chapecó nesse final de semana. Então não ia sobrecarregar o gramado. Isso não pode servir de desculpa a coisas que a gente realmente não entende. O Sub-17 e o Sub-15 também venceram nesse final de semana, com destaque para o Sub-15, que continua invicto, uma campanha avassaladora do Vasco este ano no Sub-15, e o Vasco tem muitos garotos promissores. Saída do Vasco não é contratar esse Cueva, 600 mil reais. Deu pena de ver esse Cueva atuando na partida entre Peru e Equador. Camarada ficou 90 minutos em campo andando e o Equador, o modesto Equador, ganhou da seleção peruana. É lamentável, né, meus amigos? E é isso que eles querem fazer com o Vasco. Vão mandar 2 jogadores embora, Bruno César e Valdívia, e vão onerar a folha do Vasco, trazendo um refúgio. Tomara que seja mais uma fake news e que esses caras não venham para o Vasco. Meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês. Estão aqui as notícias que eu gostaria de abordar. Agora, mais tarde, a gente grava um novo vídeo e vamos aguardar aí como que vai ser o dia do Vasco. Vasco neles, estamos juntos.